violência contra a mulher é um mal que precisa ser estancado e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem adotando ações para o enfrentamento a este crime. Para falar sobre o assunto, nosso entrevistado desta semana é o juiz auxiliar da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Jamilson Haddad Campos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bem, nas duas varas de violência contra a mulher em Cuiabá, hoje são quase 17 mil ações. No ano passado, no estado, 32 mil registros. Como que o senhor avalia estes números? O mundo passa por situações de aflições nas vivências humanas. E aqui no Brasil não deixa de ser diferente. As questões relacionadas à ambiência familiar estão passando por períodos constantes que sempre fizeram parte da humanidade. Isso associado a fatores como alto índice de estresse, endividamento das famílias, excesso de informações e dúvidas no melhor comportar na humanidade tem gerado um conflito, e esse conflito ele é vivenciado em grande parte das famílias brasileiras e com um reflexo muito negativo na estrutura social do nosso país. Bem, o Tribunal de Justiça firmou parceria com a Prefeitura de Cuiabá e outras instituições para o combate à violência contra a mulher. Como que essas ações têm sido feitas? O protocolo de intenções ele tem como uma das principais causas a reestruturação do Revive, que foi recentemente inaugurado e ainda não estava em funcionamento. Então a Prefeitura quer revitalizá-lo, colocá-lo de fato com atendimento prioritário em relação às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo cursos de qualificação, inclusive fazendo outros convênios com órgãos nacionais e internacionais, em programas do governo federal também, como por exemplo em relação a casas, de modo que possa de alguma forma atender a política desenvolvida pela própria exigência constitucional no nosso Brasil. E essas palestras também serão inseridas nessa estruturação do Revive, do Poder Judiciário. A Defensoria Pública também tem dado um apoio muito grande, o Ministério Público, a doutora Rosana da Defensoria Pública também esteve lá nessa reunião com a Prefeitura, colocando a Defensoria à disposição. Então, com certeza, tudo que vier no sentido de atendimento e do não à prática de violência contra a mulher, refletirá de maneira positiva nas famílias e refletirá também, com certeza, de maneira muito positiva para o próprio Poder Judiciário diminuindo essas demandas, para a própria vida em sociedade, que isso reflete na questão de saúde, gera custo para todo o Estado, a desestruturação dessas unidades familiares geram dependências químicas, o uso de drogas para tirar essa depressão. A Organização Mundial de Saúde diz que em 2030 a depressão vai ser a doença de saúde pública número 1 no mundo e tem como uma das principais causas a desestruturação familiar. Ok, agora a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para mais um bate-papo. É já já. Pergunte, reclame, dê sugestões. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você. E nós voltamos a conversar com o juiz da Primeira Vara de Violência Doméstica de Cuiabá, Jamilson Haddad. Bem, vamos falando de violência doméstica. Quais os tipos de agressões são mais comuns? E o que a mulher tem que fazer para dar um basta a esse crime? Dentre as violências psicológicas, patrimoniais, sexuais, físicas, patrimoniais, nós temos um índice muito grande de prática de ameaças, também inclusive de lesão corporal. Dessa maneira, as mulheres que estejam de alguma forma se submetendo, sendo vítimas dessa violência doméstica familiar, elas devem procurar imediatamente a autoridade policial. Chegando lá na delegacia, elas terão um formulário já de requisição, de representação, pedindo medidas protetivas, medidas de proteção que são urgentes. Chegando aqui no Poder Judiciário, rapidamente elas já são analisadas e medidas de proteção são determinadas para preservar e fazer o melhor possível de prevenção para que essa mulher
seja retirada dessa violência, né? Também pode procurar o Ministério Público, procurar o próprio Poder Judiciário, e essas ações têm como foco de urgência essas medidas protetivas. Bem, o senhor também está realizando as audiências de admoestação, que são as audiências de advertência. Gostaria que o senhor explicasse como elas funcionam e o resultado delas. Estudando, analisando, observando os casos concretos, observei que na hora dessa prática de violência as pessoas estão num índice de estresse tão grande, aquela família, aquelas pessoas nessa relação desequilibrada, que por vezes o juiz fica com dúvida em relação a qual a medida mais acertada, de que forma influenciar no grau de consciência, de pensamento, de ações daquele agressor, daquele potencial agressor. Então, olhando a legislação, eu não vi nenhum tipo de instituto jurídico que desse essa possibilidade ao juiz. Fiz uma construção constitucional com lei de introdução ao direito brasileiro, né, ao direito civil, e tem sido muito positivo, né, a figura dessa audiência de demonstração, que ela vem com que o agressor, ao sair da prisão, antes de lhe ser concedido alvará de soltura, ele comparece perante o juiz em audiência, que pode estar presente o Ministério Público, o advogado ou a Defensoria Pública, e ali ele é esclarecido sobre a necessidade de cumprimento daquelas medidas de proteção para que ele não se aproxime da vítima, para que ele não execute e não pratique aquelas violências, que nada justifica aquela cultura de violência, e principalmente estabelecer um grau de consciência maior, que essa atitude de violência é errada, que ela é inadmissível, que só vai prejudicar ainda mais a própria vida do agressor, a vida dos seus filhos e da sociedade em geral, de modo que ele, saindo mais conscientizado, não volte à prática, a reincidir nessa violência doméstica. Nas audiências que eu tenho marcado, até então, não tive nenhuma notícia de reincidências em relação a esses agressores. Isso tem sido muito positivo, inclusive tem projetos de lei no Congresso Nacional em tramitação, que visam alterar a Lei 11.340 de 2006, tendo como base esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui em Cuiabá, que é pioneiro no país, né, e que é uma honra para Mato Grosso, e vem a testificar, né, que o Poder Judiciário de Mato Grosso, os magistrados têm feito o possível e com muita responsabilidade. Apesar da demanda ser muito grande, apesar dos processos excessivos, nós estamos aqui para tentar fazer cumprir a Constituição com todo o nosso empenho. Ok, então sucesso neste trabalho e muito obrigada pela participação aqui na TV.jus. Eu que agradeço. E a TV.jus fica por aqui. Até o próximo programa.